Onde mora a consciência? Será que ela está em alguma parte do cérebro? Ou será que nem tem um lugar fixo? E mais, será que a gente já nasce consciente ou a consciência vai surgindo com o tempo, conforme o corpo e a mente se desenvolvem? Há estudos que mostram que talvez o cérebro nem gere a consciência, mas apenas capte algo maior, como uma antena. Fica comigo até o final para entender tudo isso. E curte o vídeo para o YouTube, fazer uma entrega legal e ajudar no alcance. Agora vamos explorar o que é, onde está e de onde vem essa tal consciência. A ilusão da localização. A consciência não mora em lugar nenhum. A gente foi acostumado a pensar que tudo no corpo tem um lugar certo. O coração bombeia sangue, os pulmões respiram, o estômago digere. Então, naturalmente, surge a pergunta: onde mora a consciência? Onde ela se esconde quando você dorme, quando se distrai, quando se sente completamente presente no agora? É no córtex? No cérebro inteiro? Num ponto que ainda não foi identificado? A ciência tem tentado responder isso há décadas, mas o curioso é que quanto mais os estudos avançam, mais essa resposta parece escapar. Porque, diferente dos outros órgãos e funções do corpo, a consciência não se comporta como algo que está dentro de um lugar fixo. Ela é uma experiência, e toda experiência é fluida. Hoje, as pesquisas mais avançadas em neurociência e física sugerem que não existe uma estrutura única responsável por gerar a consciência. Não tem uma caixa da consciência no cérebro. O que existe é uma série de áreas ativadas em sincronia, como se o estado consciente fosse um concerto orquestrado por várias regiões ao mesmo tempo. Córtex pré-frontal, tálamo, redes de atenção, sistema límbico. Todos entram em jogo, mas nenhum por si só explica o que significa estar consciente. A teoria da informação integrada, do neurocientista Giulio Tononi, por exemplo, propõe que a consciência surge não de uma parte isolada do cérebro, mas do grau de integração entre os sistemas. Quanto mais conectada uma rede é, mais ela pode sustentar estados conscientes. Só que essa teoria esbarra numa coisa simples. Ela mostra a estrutura, mas não explica a origem da experiência. É como apontar os fios de um circuito sem dizer de onde vem a energia que o liga. E aí entra uma outra hipótese que muitos ainda evitam. E se a consciência não estiver dentro do cérebro? E se ela for algo que o cérebro apenas traduz, como um rádio sintonizando uma frequência que já existe? Parece estranho num primeiro momento, mas pense em algo que provavelmente você já viveu ou ouviu alguém contar. Uma experiência de quase morte. Uma cirurgia em que a pessoa relata estar acima do próprio corpo, vendo tudo enquanto os aparelhos diziam que ela estava inconsciente. Ou um estado de meditação profunda em que tudo parece tão real, tão vívido, mas sem o envolvimento do pensamento racional. Como explicar isso se a consciência estivesse restrita à atividade cerebral? A física quântica, apesar de ainda não ter respostas definitivas sobre o tema, traz uma provocação importante. A realidade observada depende do observador. Isso abre espaço para pensar que o campo da consciência talvez não seja um produto do cérebro, mas o contrário. Talvez o cérebro seja um receptor, um decodificador, como uma antena que transforma ondas invisíveis em imagem e som. E se for assim, a gente precisa começar a olhar para o corpo como um acesso, não como a origem. Isso muda tudo. Porque se a consciência não está presa ao cérebro, então talvez ela não esteja limitada ao nascimento ou à morte. E talvez por isso a gente tenha essa sensação constante de que existe algo além do que os olhos veem. Algo que não cabe só na biologia. No dia a dia, isso se manifesta quando a gente sente que está fora de si, ou quando percebe algo antes de entender racionalmente, ou ainda quando tem aquela intuição que não se explica, mas que acerta. Pode ser que essas vivências não sejam falhas do cérebro, mas sinais de que a consciência não está trancada dentro dele. Onde está a consciência pode não fazer sentido da forma como a gente imaginava, porque a consciência talvez não seja uma coisa. Talvez seja o campo onde todas as coisas aparecem. E nesse campo, o cérebro é só um instrumento. Sofisticado, maravilhoso, mas não soberano.
A pergunta então muda. Você está dentro da sua mente ou sua mente é que aparece dentro de algo muito maior? Você já nasceu consciente? O desenvolvimento da mente e o surgimento do eu. Se a consciência não mora em lugar nenhum fixo, será que a gente já nasce consciente? Será que o bebê, ainda sem palavras, sem memória aparente, sem lógica formada, já tem consciência de si? A resposta não é tão direta quanto parece. Hoje, a neurociência faz uma distinção fundamental entre dois tipos de consciência: a primária e a reflexiva. A consciência primária está ligada à experiência imediata: fome, dor, prazer, desconforto, calor, sons, luz. É o sentir puro, sem pensar sobre o que está sendo sentido. Já a consciência reflexiva envolve linguagem, memória organizada, pensamento simbólico e, principalmente, uma ideia de eu, que observa e interpreta a experiência. E essa segunda demora para nascer. Os recém-nascidos já demonstram sinais claros da consciência primária. Eles reagem ao toque, reconhecem a voz da mãe, se acalmam com sons familiares. Em fetos, inclusive, já se observa uma atividade cerebral que responde a estímulos no ambiente intrauterino. Mas isso não significa que exista ali um eu observando a si mesmo. O que existe é um organismo que sente. E sentir é o primeiro degrau da consciência. Mas quando é que surge o eu? Essa entidade interna que diz: isso é meu, isso sou eu, isso aconteceu comigo. A construção desse eu é gradual e está fortemente ligada ao desenvolvimento do cérebro, especialmente do córtex pré-frontal e a chegada da linguagem. O bebê começa a se perceber como algo separado do mundo por volta dos 18 meses. Antes disso, não há diferenciação clara entre o que está dentro e o que está fora. É como se o mundo fosse uma extensão do próprio corpo. Aos poucos, com as experiências emocionais, as repetições e os vínculos afetivos, a mente vai montando um quebra-cabeça. Vai associando sons a objetos, gestos a respostas, rostos a sensações. E quando a linguagem começa a se firmar, o cérebro passa a organizar tudo isso em narrativas. É aí que nasce o eu narrativo, aquela parte de nós que conta a própria história, que explica por que somos como somos, que dá sentido aos acontecimentos. E a partir desse momento, a consciência se torna mais reflexiva. Mas isso não quer dizer que antes disso não existia nada. Muito pelo contrário. Existe uma consciência corporal primitiva, não verbal, que sente profundamente e registra tudo o que vive. Uma memória afetiva silenciosa que se forma antes da fala e que mais tarde vai moldar nossas emoções, crenças e reações. É por isso que tanta coisa que você sente hoje parece não ter explicação lógica, porque foi registrada antes da lógica existir. O psicólogo Daniel Stern falava sobre isso. Ele chamava de sentido do self emergente, uma sensação de presença que existe antes do pensamento, antes da linguagem, antes da construção do ego. Um estado puro de estar, que não precisa de palavras para sentir que está vivo. Então, quando perguntamos, já nascemos conscientes? Talvez a resposta seja outra pergunta. Consciente de quê? De que está com fome? De que algo é confortável ou ameaçador? Sim, mas consciente de quem é? De onde veio? Do que quer ser? Isso vem depois. Se o eu se forma com o tempo, com a linguagem e com as histórias que contamos, então, quem sente antes disso? Quem está ali, presente, olhando o mundo pela primeira vez, sem saber o que está vendo? Existe algo em nós que já está desperto, mesmo sem saber nomear o que está sentindo? Talvez seja essa presença silenciosa, anterior ao pensamento, que alguns chamam de consciência pura. Uma consciência que não depende de identidade, de passado ou de futuro, que simplesmente está e que continua aí, mesmo agora, por trás de todos os pensamentos que você aprendeu a chamar de eu. Essa parte de nós não precisa pensar para saber que existe. Ela sente. E talvez seja exatamente ela que nos conecta com algo maior do que a mente pode explicar. Porque o eu
muda com o tempo, mas a presença, essa parece constante. 3. A consciência. Tem corpo ou é campo? O limite da neurociência e o início da filosofia. Depois de entender que não nascemos com um eu pronto, mas com um sentir primitivo que vai se organizando aos poucos, chega ao ponto mais desafiador dessa conversa. Afinal, a consciência mora mesmo dentro do cérebro? Ou será que o cérebro é apenas uma interface, um tradutor de algo maior? A neurociência vem tentando há décadas localizar onde exatamente está a consciência. Há estudos que apontam para o córtex pré-frontal, outros para o tálamo, outros ainda para as redes de atenção distribuídas pelo cérebro inteiro. Mas, por mais sofisticada que a pesquisa fique, ainda não existe um lugar fixo onde se diga: aqui está a consciência. Por quê? Porque talvez ela não esteja em lugar nenhum. Pelo menos não do jeito que a gente imagina. Existe uma divisão clássica que tenta explicar isso. De um lado, o materialismo, que diz que tudo o que somos, pensamos e sentimos vem do cérebro. De outro, o dualismo, que propõe que mente e corpo são coisas diferentes e que a consciência está além da matéria. Mas nos últimos anos, surgiram outros caminhos. O panpsiquismo, por exemplo, que sugere que tudo no universo já contém uma forma primitiva de consciência. Ou o idealismo filosófico, que vai mais longe ainda, dizendo que a consciência não é um produto da realidade, é a própria base dela. E aí a gente começa a ver casos que desafiam qualquer explicação puramente biológica. Como pessoas que sofreram traumas cerebrais severos, com perda significativa de tecido cerebral, mas que continuam apresentando consciência, memória e até habilidades cognitivas preservadas. Um dos exemplos mais estudados foi o de um homem com epilepsia grave, que após ter parte do cérebro removida em cirurgia, continuou vivendo com plena lucidez e até desenvolveu novas formas de percepção e adaptação. Ou relatos de estados de coma profundo, nos quais não há quase nenhuma atividade detectável no cérebro, mas a pessoa retorna descrevendo experiências lúcidas, detalhadas e até transformadoras. Muitas delas parecidas com o que se ouve em estados de meditação profunda. Será que o cérebro, nesses casos, está realmente produzindo a consciência? Ou apenas captando algo que já está em outro lugar? Carl Pribram, neurocientista renomado, propôs nos anos 70 a ideia do cérebro como um holograma. Segundo ele, a consciência não estaria armazenada em pontos fixos, mas distribuída como informação num campo, assim como um holograma guarda a imagem inteira em cada parte do seu padrão. Já o físico David Bohm, trabalhando a partir da física quântica, falava sobre uma ordem implicada, uma realidade subjacente onde tudo já está conectado e codificado, e que se manifesta na matéria de formas variadas. Nesse sentido, o cérebro seria como uma lente, ou até como uma antena, não o gerador da consciência, mas o decodificador. Assim como um rádio não cria a música, apenas traduz a frequência que já está no ar. Porque em vez de pensar que somos um corpo que ganhou uma consciência, começamos a imaginar que somos uma consciência, que está tendo uma experiência temporária como corpo. O corpo, então, seria um reflexo, um acesso localizado dentro de um campo maior, algo que a ciência ainda tenta medir. Quando você medita profundamente e sente que está presente além do tempo, quando tem aquela sensação estranha de estar fora de si em momentos extremos, ou quando algo em você intui uma verdade que a mente lógica não alcança, será que não é justamente esse campo se mostrando? Essa parte sua que não precisa de palavras nem de neurônios para saber que existe? A neurociência chegou longe, mas há um ponto em que ela esbarra, o da experiência subjetiva. Ninguém ainda conseguiu explicar como átomos geram sentimentos, como impulsos elétricos viram amor, saudade ou consciência de que estamos vivos. O máximo que conseguimos fazer é mapear onde algo acontece, mas o porquê profundo ainda escapa. E talvez aí comece o território da filosofia, da espiritualidade, da física mais sutil. O lugar onde a consciência não é mais tratada como efeito, mas como causa. Onde o corpo não limita, mas traduz,
onde a mente, por mais complexa que seja, ainda é só uma superfície daquilo que realmente somos. A pergunta final, então, não é onde a consciência está, mas quem está perguntando isso? O corpo? O cérebro? Ou algo maior que apenas está aqui, observando em silêncio?